Vini Júnior comentou a foto de Virgínia com um coração vermelho, e em poucas horas esse coração já tinha mais de 94 mil curtidas, no Dia dos Namorados. Um mês depois dela jurar que o namoro tinha acabado de vez. O buquê apareceu no Instagram dela numa terça à tarde. Rosas vermelhas, gigante, do tamanho de uma criança, daqueles que ninguém compra por impulso. Virgínia postou, marcou a data e deixou no ar uma única pergunta: de quem era? Quem respondeu primeiro foi Vini, e não foi no privado. Foi ali, embaixo da foto, na frente de todo mundo que quisesse ver. Quem mandou o buquê de 11 mil reais? Por que Vini escolheu comentar em público em vez de mandar mensagem? Por que Virgínia, que sempre fez questão de desmentir tudo, dessa vez respondeu com um gostei e não negou nada? E por que os dois deixaram a internet inteira falando em volta sem soltar uma palavra? Eu vou te mostrar exatamente o que ela respondeu para ele, palavra por palavra, e o que Virgínia tinha dito há um mês que faz esse comentário pegar tão mal. E você, acredita que esse buquê é só amizade ou tem coisa voltando aí? Deixa aqui embaixo de que lado você tá. Porque no dia 12 de junho, enquanto Vini Júnior estava concentrado em Nova Jersey com a seleção, na véspera da estreia do Brasil contra Marrocos, Virgínia estava em Nova York, sozinha, com um buquê de 250 rosas na frente dela e o nome dele nos comentários. Vamos voltar para aquele coração vermelho, porque ele diz muito mais do que parece. Vini Júnior não curtiu a foto e seguiu a vida. Ele parou, abriu os comentários e escreveu: um coração, sozinho, sem texto, sem explicação. Em qualquer outra pessoa isso seria bobagem. Vindo de um homem que terminou um namoro há um mês e que mora atualmente na concentração de uma seleção em véspera de Copa do Mundo, isso é uma decisão. Ninguém comenta a foto de um ex por acaso num dia 12 de junho. A foto era o buquê, rosas vermelhas empilhadas numa redoma de vidro, o tipo de arranjo que você vê em vitrine de loja de luxo e nunca imagina recebendo em casa. Virgínia postou no Story e no feed, no Dia dos Namorados, com a legenda curtinha. Ela não disse de quem era, deixou a pergunta no ar de propósito, porque ela sabe exatamente o que faz quando posta. Virgínia construiu um império em cima de saber o que postar e quando postar. Aquele buquê sem remetente declarado foi um convite para a internet adivinhar, e a internet adivinhou na hora. O primeiro a entrar foi o próprio Vini. Por isso o comentário pega tão diferente. Não foi um seguidor especulando, não foi uma fofoqueira cravando. Foi ele com o perfil verificado, o nome dele ali embaixo da foto do buquê que ela ganhou no Dia dos Namorados. Em poucas horas, aquele coração tinha mais de 94 mil curtidas. Para você ter ideia, tem post de famoso que não bate 94 mil curtidas no post inteiro. Esse número foi só no comentário. A própria reação das pessoas virou notícia antes mesmo de qualquer um dos dois abrir a boca. Aí vem a parte que ninguém esperava. Virgínia respondeu. E não respondeu com um emoji morno, não respondeu de forma protocolar. Ela escreveu palavra por palavra. Confesso que por essa eu não esperava kkkk, mas gostei. Lê de novo isso comigo. Não esperava, mas gostei. Tem uma mulher que terminou um namoro dizendo, em público, que não esperava o gesto do ex e que gostou, no Dia dos Namorados, com a internet inteira olhando. Por que isso importa tanto? Importa porque essa não é qualquer mulher reagindo a qualquer comentário. Essa é a Virgínia, que, há exatamente um mês, tinha soltado uma frase que parecia fechar a porta com chave e jogar a chave fora. Quando o namoro com Vini acabou, em 15 de maio, ela publicou um texto que viralizou pela firmeza. A frase mais repetida foi essa: aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Inegociável. Essa foi a palavra que ela escolheu. Não foi a gente tentou, não foi não deu certo. Foi inegociável, que é a palavra de quem traça um limite e diz que não volta atrás. Guarda essa palavra, porque ela vai voltar 2 vezes antes do final desse vídeo. E na terceira vez, ela vai significar uma coisa bem diferente da que parece agora. O que muda entre 15 de maio e 12 de junho? No papel, nada. Ninguém anunciou reconciliação. Ninguém postou foto junto. Não teve viagem romântica, não teve declaração. O que teve foi um buquê, um coração e um gostei, e mesmo assim, do dia para a noite, a palavra que estava em todos os comentários era uma só: voltaram. Circula a versão de que os dois estariam se reaproximando,
mas é importante deixar claro desde já que nenhum dos dois confirmou absolutamente nada. Quem está dizendo que voltaram é a internet, lendo nas entrelinhas. Se aparecer uma prova pública, um post, uma declaração, a leitura muda na hora. Por enquanto, o que existe é um gesto e um silêncio. E o silêncio é a primeira coisa que chama a atenção de verdade. Para quem acompanha Virgínia, tem um detalhe que não bate. Virgínia sempre foi a primeira a desmentir. Saiu boato, ela ia lá nos stories e esclarecia. Falaram que ela tinha feito o procedimento, ela mostrava o antes e depois. Inventaram briga, ela gravava explicando. A mulher tem reflexo de defesa rápido, faz parte do jogo dela. Por isso espanta que dessa vez, com a internet inteira gritando voltaram, ela não tenha vindo a público dizer: gente, é só amizade, parem com isso. Ela deixou o gostei lá. Deixou o comentário do Vini lá. Não apagou, não escondeu, não esclareceu. Quem não esclarece um boato desse tamanho, sabendo que ele está rodando, ou não se importa ou não quer que ele pare? Tem gente que vai dizer que ele só foi educado, que um coração não significa namoro, que esse pode ser amigo, que tô vendo chifre em cabeça de cavalo, e talvez seja isso mesmo, mas repara na encenação inteira. O buquê sem remetente, a pergunta no ar, o ex comentando em público em vez de mandar no privado, que seria o lugar natural de um gesto íntimo. A resposta dela escolhida para soar surpresa e satisfeita ao mesmo tempo. Cada peça dessa foi colocada onde a gente pudesse ver. Quando duas pessoas que sabem usar a internet melhor do que ninguém deixam tudo exposto desse jeito, geralmente é porque querem que a gente fale, e a gente está falando. Outra coisa que pouca gente reparou: Vini Júnior não está num momento qualquer da vida dele para sair comentando foto de ex. Ele está concentrado com a seleção brasileira, hospedado em Nova Jersey, na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos, no MetLife Stadium. Esse é o período mais blindado da rotina de um jogador. Telefone controlado, agenda controlada, foco total no campo, assessoria vigiando cada movimento nas redes para evitar exatamente esse tipo de ruído. Um jogador que comenta a foto da ex-namorada nesse exato momento, sabendo que vai virar manchete na véspera de um jogo de Copa, ou está sendo descuidado, ou está pouco se importando com o barulho, e Vini Júnior não é descuidado com a imagem dele. Por isso o gesto vale mais. Ele escolheu fazer barulho num momento em que todo mundo ao redor dele tenta evitar barulho. Faz a conta do risco. Se desse errado, se a internet zoasse, ele entraria na semana de estreia da Copa com a imagem associada a uma novela de ex-namorada em vez de futebol. É um risco real, de imagem, de foco, de concentração. Ele topou esse risco por um coração embaixo de um buquê. Ninguém arrisca isso por amizade morna. Ou é descuido, e a gente já viu que não combina com ele, ou é uma escolha. E se foi escolha, a pergunta deixa de ser: será que voltaram? E passa a ser: quem deu o primeiro passo de volta? Se fosse você, responderia o comentário do ex na frente de todo mundo, do jeito que a Virgínia respondeu, ou deixaria no vácuo para não dar bandeira? Comenta aqui embaixo, porque essa eu quero ver dividir a galera. Tem ainda a questão de quem mandou o buquê, que ninguém confirmou e que muda tudo dependendo da resposta. A foto não tinha cartão amostra. Virgínia não disse o nome de ninguém. O comentário do Vini sugere, mas sugerir não é o mesmo que assumir. Pode ter sido ele, pode ter sido um patrocinador, uma marca, um amigo, a própria equipe dela num gesto de carinho de Dia dos Namorados. A internet decidiu que foi o Vini porque ele apareceu nos comentários, mas isso é dedução, não é informação, e aqui é onde a história fica escorregadia. Porque se o buquê foi mesmo dele, isso é uma declaração. Se não foi dele e ele só comentou, isso é outra coisa. É um homem reagindo ao presente que outra pessoa deu para a mulher que ele diz ter deixado. Os dois cenários são fortes. Os dois alimentam o boato, e nenhum dos dois foi esclarecido, o que mais uma vez nos leva ao silêncio que os dois escolheram manter. O buquê, por enquanto, é só um buquê de rosas vermelhas numa redoma de vidro. Mas ele já fez uma coisa que nenhuma assessoria conseguiu fazer em um mês. Colocou Virgínia e Vini juntos no mesmo print, na cabeça de milhões de pessoas, no dia mais simbólico que existe para um casal. E isso aconteceu sem que nenhum dos dois precisasse confirmar uma vírgula. Deixa eu te mostrar uma coisa sobre esse número de 94 mil curtidas, porque ele conta uma história sozinho. Quando um comentário acumula mais curtidas do que muita postagem inteira, significa que as pessoas não estavam ali só olhando, elas estavam tomando partido.
Curtir o coração do Vini virou um jeito de dizer: eu quero que volte. Foi um plebiscito silencioso acontecendo embaixo da foto. Cada curtida era um voto a favor da volta. E 94 mil votos em poucas horas num comentário de uma palavra só mostra o tamanho da torcida que ainda existe por esse casal. A internet não só reparou, a internet se mobilizou. E isso cria uma pressão que vale a pena entender. Quando milhares de pessoas torcem publicamente por uma reconciliação, os dois protagonistas passam a carregar essa expectativa. Cada movimento deles é lido como sinal. Um like vira indício, um comentário vira confissão, um silêncio vira confirmação. Virgínia e Vini sabem disso. Eles vivem disso. A relação deles com o público nunca foi de quem foge dos holofotes, é de quem aprendeu a dançar com eles. Por isso, eu volto à ideia de que nada nesse post foi acidente. Quem entende de audiência como esses dois entendem, mede o efeito de cada gesto antes de fazer. Tem um histórico de comportamento da Virgínia que reforça essa leitura, e ele é importante para você não achar que estou forçando a barra. Ao longo dos anos, Virgínia construiu uma relação muito particular com os boatos. Ela nunca foi de deixar passar. Quando algo a incomodava de verdade, ela aparecia, gravava, rebatia, mostrava documento, processava se precisasse. A defesa dela sempre foi rápida e barulhenta. Por isso, quando ela escolhe o silêncio significa alguma coisa. Não é o silêncio de quem não viu, é o silêncio de quem viu, pesou e decidiu não apagar o incêndio. Em comunicação, isso tem nome. É deixar a narrativa correr porque ela está jogando a seu favor. Repara também no timing dela como empresária. Virgínia está nos Estados Unidos a trabalho, envolvida na maior vitrine esportiva do mundo, num momento em que toda a atenção que ela capta vira valor comercial. Um boato de reconciliação com um craque da seleção, bem no meio da Copa, é o tipo de assunto que multiplica visualização, engajamento, presença na mídia. Não estou dizendo que ela inventou nada. Estou dizendo que, mesmo que tudo tenha sido espontâneo, o silêncio dela diante do boato é também uma decisão de negócios. Manter a dúvida no ar, nesse momento, vale ouro em atenção. E atenção é a moeda em que ela é bilionária. Para entender por que esse buquê mexeu tanto com a internet, a gente precisa rebobinar a história inteira, porque ela é mais curta e mais intensa do que muita gente lembra. Virgínia e Vini Jr. assumiram o namoro publicamente lá por outubro do ano passado. Foi um relacionamento que durou cerca de 7 meses até o fim, em 15 de maio. 7 meses. É pouco tempo para uma relação que ocupou tanto espaço, que gerou tanta foto, tanta viagem, tanto vídeo dela arrumada para ir ver ele jogar, tanto comentário sobre os dois juntos, e foram 7 meses barulhentos do início ao fim. Teve a aproximação, teve a confirmação, teve o período de lua de mel pública em que tudo parecia perfeito, teve as idas dela à Espanha, teve a Virgínia frequentando o universo do futebol europeu que não era o mundo dela. Por isso o término pegou tanta gente de surpresa. Estava tudo aparentemente bem, e de repente acabou. Quando Virgínia anunciou o fim, ela não detalhou o motivo, soltou aquele texto sobre o inegociável e deixou a interpretação por conta de cada um. E olha que interessante, até hoje ninguém sabe ao certo o que foi inegociável para ela. Ela nunca explicou, plantou a palavra e foi embora. A frase do término merece atenção porque ela é a chave do vídeo inteiro. Aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Repara na construção. Tem um aprendizado ali, tem um amadurecimento, tem uma mulher se colocando como alguém que descobriu o próprio valor e resolveu não abrir mão dele. Foi lido por todo mundo como um texto de empoderamento, de mulher que terminou de cabeça erguida e que não volta atrás. Os comentários na época eram todos no mesmo tom. Arrasou. É isso. Se respeita mesmo. Virgínia saiu do término como a mulher que fechou a porta com dignidade. Esse foi o roteiro que ela mesma escreveu para a própria saída. Por isso o buquê dói no roteiro. Porque um mês depois de inegociável, a mulher que fechou a porta com dignidade está respondendo: não esperava, mas gostei para o homem que estava do outro lado da porta. E a internet, que tinha aplaudido a saída digna, agora coça a cabeça e pergunta: e o inegociável, cadê? Aquilo era para valer ou era texto para story? Agora encaixa o lugar onde tudo isso aconteceu, porque a geografia dessa história é quase poética. No dia 12 de junho, Virgínia estava em Nova York. Ela foi para os Estados Unidos no contexto da cobertura da Copa do Mundo, que esse ano acontece em 3 países ao mesmo tempo: Estados Unidos,
Canadá e México, a primeira Copa com 48 seleções. Virgínia, como grande influenciadora que é, está envolvida na movimentação midiática em torno do Mundial, ou seja, ela não foi para Nova York atrás do Vini. Ela foi a trabalho, no maior evento esportivo do planeta. Mas adivinha quem também está nos Estados Unidos nesse exato momento? Vini Júnior, com a seleção brasileira. A diferença é a distância. Vini estava em Nova Jersey, concentrado com o grupo no The Ridge Hotel, treinando no Columbia Park, sob aquele regime fechado de véspera de estreia. Virgínia estava em Nova York, do outro lado do rio, livre, com a agenda dela, geograficamente pertinho, na prática, separados por uma parede invisível chamada concentração de Copa do Mundo. E é aí que entra um detalhe que dá um tempero a mais nessa data. Nenhum jogador da seleção passou o Dia dos Namorados com a parceira. A comissão técnica não liberou ninguém. Os 26 convocados passaram o dia 12 longe das esposas e namoradas, com contato restrito à videochamada, porque a estreia contra o Marrocos era no dia seguinte e o foco tinha que ser total. Pensa na cena, todos os jogadores da seleção, separados das mulheres no Dia dos Namorados por causa do jogo. E o Vini, que nem namorada oficial tem mais, escolhe usar esse dia justamente para aparecer nos comentários de uma foto de buquê da ex. Enquanto os companheiros mandavam mensagem privada para as esposas, ele fez questão de deixar um rastro público. A diferença de comportamento é gritante. Os outros viveram o Dia dos Namorados no privado, como manda a descrição de quem está concentrado. Ele transformou o dele num evento de internet. Por isso não dá para tratar esse comentário como um descuido. No meio de uma rotina inteira desenhada para ninguém dar vexame nas redes, ele deu, de propósito, sorrindo. Quem entrou junto na brincadeira foram os amigos influenciadores, e isso também conta como sinal. Rafa Uckmann, que é próximo da Virgínia, comentou: "Estamos de olho?" O Álvaro, outro nome forte do meio digital, soltou um "e lá vamos nós". Não foram estranhos especulando. Foi o círculo próximo dela, gente que convive, que sabe das coisas, fazendo piada com a possibilidade de reconciliação na cara dela, no post dela sem ela desmentir nenhum dos dois. Quando o seu próprio amigo brinca "estamos de olho?" e você responde com risada, em vez de "para com isso, não tem nada", você está confirmando o clima sem confirmar o fato. É a velha tática de deixar o assunto vivo sem assinar embaixo. Aqui vale a primeira pausa nas contas, porque tem um número nessa história que merece ser dito com todas as letras. O buquê. Pelo que circula na imprensa, não era um arranjo qualquer de floricultura de esquina. As publicações apontam que se trata de um modelo da Venus et Flair, uma floricultura americana de luxo, conhecida pelas rosas que duram, as chamadas Eternity Roses. O modelo seria o Round Grandiose, que reúne em torno de 250 rosas numa redoma. O preço estimado gira em torno de $2.200, o que dá, na cotação, algo perto de R$11 mil. R$11 mil em rosas. É bom lembrar que esse valor vem do que a imprensa levantou sobre o modelo, não de uma nota oficial nem da Virgínia, então trato como informação de fonte, não como número cravado. Mas mesmo com a ressalva, a ordem de grandeza já diz tudo. Ninguém manda R$11 mil de rosas para alguém por amizade casual. E é aqui que o buquê deixa de ser flor e vira mensagem, porque o valor muda a natureza do gesto. Um buquê de R$100 é um carinho. Um buquê de R$11 mil é uma declaração com orçamento de declaração. Seja lá quem tenha mandado, mandou pesado, mandou para ser notado, mandou no dia certo. E se a internet decidiu que foi o Vini, foi também por causa do tamanho do gesto. Combina com alguém que tem o bolso e o motivo. Mas eu insisto na cautela, porque ninguém confirmou a autoria. O que a gente tem é um buquê caríssimo, uma data simbólica, um comentário público dele e uma resposta satisfeita dela. As peças se encaixam numa direção. Encaixar não é o mesmo que provar. Tem um contraste de mundos nessa relação que ajuda a entender por que ela foi tão intensa e por que o fim foi tão comentado. Virgínia vem do universo das influenciadoras, da exposição total, da vida postada minuto a minuto, dos negócios milionários construídos em cima da imagem. Vini vem do futebol de altíssimo nível, de uma rotina blindada, de uma carreira onde exposição demais é vista como problema, onde a concentração é sagrada e o foco no jogo está acima de tudo. São duas lógicas que brigam. Uma vive de mostrar, a outra vive de esconder.
Talvez tenha sido por aí o tal inegociável, talvez não, ela nunca disse. Mas a tensão entre exposição e discrição é o tipo de coisa que desgasta um casal desses por dentro, longe das câmeras, no detalhe do dia a dia. E mesmo com toda essa diferença, mesmo depois do término digno, mesmo com ele blindado pela seleção e ela trabalhando na Copa, os dois acabaram no mesmo print de novo, no Dia dos Namorados. Com 11 mil reais de rosas no meio. O buquê fez a ponte que a distância geográfica e a concentração de Copa tentavam impedir. Colocou os dois lado a lado de novo, na frente de milhões, sem que precisassem estar fisicamente no mesmo lugar. E deixou no ar a pergunta que abre o próximo ciclo, a pergunta que vale o vídeo inteiro: se acabou de verdade, por que continuam encontrando jeito de aparecer juntos? Vale a pena abrir um pouco mais essa história das outras parceiras da seleção, porque ela coloca o gesto do Vini em perspectiva. A Copa de 2026 trouxe para os holofotes o grupo que a imprensa chama de WAGs, sigla em inglês para esposas e namoradas dos jogadores. São influenciadoras, empresárias, modelos, mães, mulheres com milhões de seguidores que acompanham os maridos nessa caminhada toda. Bruna Biancardi, ao lado do Neymar, é a mais seguida de todas. Tem a Carol Cabrino, casada com o Marquinhos, tem a Natália Beloli, mulher do Rafinha, tem a Duda Fournier, do Paquetá. Cada uma delas viveu esse Dia dos Namorados do mesmo jeito, longe, no privado, esperando a videochamada do marido concentrado. Pensa no contraste que isso cria. De um lado, dezenas de casais oficiais da seleção respeitando a regra da concentração, vivendo a data de forma discreta, sem alarde, porque é isso que se espera de quem tem compromisso e jogo no dia seguinte. Do outro lado, o Vini, solteiro no papel, sem obrigação nenhuma de discrição romântica, escolhendo justamente esse dia para aparecer em público no perfil da ex. Enquanto os casados guardavam o carinho para a intimidade, o que não tem mais namorada oficial fez questão de deixar pegada. É quase irônico. O único que poderia passar o Dia dos Namorados em paz, sem ninguém para prestar contas, foi o que mais movimentou a internet. E tem a questão do que significa, para a imagem de um jogador, se envolver publicamente com uma figura como a Virgínia em plena Copa. O futebol de seleção é um ambiente conservador na hora de cuidar da imagem. Assessorias trabalham para que o atleta apareça focado, profissional, longe de polêmica de novela. Uma reaproximação pública com uma influenciadora no meio do Mundial é exatamente o tipo de ruído que esses bastidores tentam evitar. Por isso, se Vini topou esse ruído, ou ele realmente não controla o impulso quando o assunto é ela, ou ele decidiu que vale a pena pagar o preço. As duas hipóteses dizem a mesma coisa sobre o tamanho do que ele ainda sente, ou pelo menos sobre o tamanho do que ele quer que a gente ache que sente. Tem ainda o detalhe da geografia emocional que poucos pararam para sentir. Os dois nos Estados Unidos, no mesmo fuso, no mesmo país, separados por um rio e por uma regra de concentração. Perto o bastante para se ver, longe o bastante para não poder. É praticamente um roteiro de novela. Os dois reencontrados no mesmo solo estrangeiro, justamente no Dia dos Namorados, justamente quando uma barreira institucional impede o encontro físico. Se um roteirista escrevesse, você acharia forçado, mas foi a vida que escreveu, e o buquê foi o jeito que um deles, ou os dois, encontraram de furar essa barreira sem sair do lugar. Um abraço que não pôde acontecer traduzido em 250 rosas e um coração nos comentários. Olha como o buquê reaparece transformado mais uma vez. No primeiro momento ele era mistério, a foto sem remetente. Depois ele virou número, 11 mil reais. Agora, ele é ponte, o objeto que liga duas pessoas que uma parede separou. A cada ângulo que a gente olha, a mesma redoma de vidro com rosas conta uma coisa nova. E ainda nem chegamos no que ela significa quando a gente reencaixa com a frase do término, que é onde essa história fica realmente interessante. Já que a gente está rebobinando, vale puxar a linha do tempo desse namoro com mais cuidado, porque ela ajuda a entender o tamanho do baque que foi o fim. A aproximação dos dois começou a ganhar corpo na segunda metade do ano passado. Primeiro vieram os rumores, aqueles flagras de bastidor, gente jurando que tinha visto, prints de viagem, coincidências de localização. Virgínia, recém-saída do casamento longo com o Zé Felipe, pai dos filhos dela, estava reconstruindo a vida pessoal sob os holofotes, e cada passo virava manchete. Quando o nome do Vini entrou na conversa, foi explosão imediata.
a influenciadora mais poderosa do Brasil, com um dos atacantes mais valiosos do futebol mundial. O casal parecia roteirizado para dar capa. A confirmação veio por volta de outubro, com aquele jogo de indiretas que vira diretas, os dois deixando de esconder, aparecendo, assumindo aos poucos. Veio a fase boa, a fase de mostrar. Virgínia viajando para ver ele jogar, postando os bastidores da vida de quem namora um craque na Europa, dividindo com os seguidores um mundo que até então parecia distante. Foram meses em que tudo parecia encaixar, em que o casal acumulava torcida, em que cada aparição rendia milhões de visualizações. A relação era pública no melhor sentido para eles. Alimentava as duas carreiras, mantinha os dois em evidência, agradava as duas torcidas. Aí veio a virada, e ela foi rápida. Em maio, os sinais de desgaste começaram a vazar. Sumiço de fotos, viagens separadas, aquele clima de quem está se afastando sem anunciar. Até que em 15 de maio veio o texto, o fim oficial, com a tal frase do inegociável. 7 meses depois da confirmação, acabava o namoro que tinha prometido ser a grande história romântica do ano. E acabava do jeito Virgínia de fazer as coisas, com uma frase pensada, postada, pronta para viralizar, controlando a narrativa da própria separação. Ela não deixou ninguém contar a história por ela. Contou primeiro, do jeito dela. Por isso, quando o buquê apareceu menos de 30 dias depois, o impacto foi tão grande, não tinha dado tempo nem da poeira baixar. A frase do término ainda estava fresca na cabeça de todo mundo, ainda rendia print de empoderamento e de repente lá estava ela respondendo "gostei" para o mesmo homem que motivou aquela frase. O intervalo curto entre o adeus digno e o flerte público é o que faz essa história ser tão irresistível. 1 ano depois, seria reconciliação. 1 mês depois, é reviravolta. E reviravolta rápida é o combustível mais puro que existe para a internet. Chegou a hora de juntar as peças. E é aqui que a palavra inegociável volta pela 3ª vez, com um peso diferente. Vou recolocar a frase inteira na mesa. Aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Quando Virgínia escreveu isso, em maio, todo mundo entendeu como eu não volto. Mas lê de novo, com calma, agora que você viu o buquê. A frase não diz que o relacionamento acabou para sempre. A frase diz que ela não negocia o que é inegociável para ela. E se o inegociável dela for atendido, a porta que parecia trancada estava só encostada. A frase que soou como fim talvez tenha sido, o tempo todo, uma lista de condições, não um adeus. Assim não, mas de outro jeito, quem sabe. Essa é a leitura mais incômoda dessa história, e é por isso que ela fica para o final, porque ela reposiciona tudo. Se Virgínia nunca disse acabou para sempre, e sim, não negocio o inegociável, então o texto de empoderamento que todo mundo aplaudiu era, na verdade, um recado direcionado. Um recado para uma pessoa específica, com uma exigência específica, e o buquê de R$11 mil, 1 mês depois, pode ser exatamente a resposta a esse recado. Pode ser alguém dizendo, ok, entendi a condição, tá aqui meu gesto. Não estou afirmando que foi isso. Estou dizendo que a frase dela, relida à luz do buquê, abre essa possibilidade. E que os dois sabem disso melhor do que ninguém. Agora deixa eu te mostrar os 3 sinais que, juntos, fazem essa história ser mais do que fofoca de comentário. Sozinhos, cada um é pouco. Empilhados, eles desenham um padrão. O primeiro sinal é o palco. Vini comentou em público. Existe o privado, existe o direct, existe a mensagem que ninguém vê. Ele escolheu o comentário, embaixo da foto, onde o mundo inteiro lê. Quem quer reatar no sigilo, manda no direct. Quem comenta em público ou não, está nem aí para o que vão falar, ou quer justamente que falem. Nos 2 casos, é uma escolha consciente de expor. Um homem concentrado para a Copa do Mundo não comenta por reflexo. Ele pensou e ainda assim comentou na frente de todos. O segundo sinal é a resposta dela. Virgínia não ignorou, não deixou no vácuo, que seria o caminho de quem quer enterrar o assunto. Ela respondeu e respondeu de um jeito que mantém a porta aberta. Não esperava, mas gostei. Tem um gostei ali que é tudo, menos um ponto final. Gostar do gesto do ex, em público no Dia dos Namorados, é o oposto de quem quer encerrar. E ela, que sabe escrever para a internet melhor do que qualquer um, escolheu cada palavra dessa resposta. Não foi desabafo, foi roteiro. O terceiro sinal é o silêncio combinado.
Nenhum dos dois desmentiu ou voltaram. Virgínia, a rainha do esclarecimento rápido, não esclareceu. Vini, que poderia mandar a assessoria soltar "são apenas amigos" em 2 minutos, não soltou. Os dois, que têm todos os recursos do mundo para apagar um boato, deixaram o boato vivo, crescendo, rodando a semana inteira. Quem deixa o boato vivo, alimenta o boato. E quem alimenta, geralmente é porque o boato serve para alguma coisa. Pode servir para manter o público interessado, pode servir para testar a reação antes de assumir, pode servir porque é verdade e eles ainda não querem falar. Qualquer uma dessas hipóteses é mais provável do que eles simplesmente não viram, porque é impossível não ver um assunto que dominou a internet por dias. Empilha os 3. Palco público escolhido por ele. Resposta de porta aberta escrita por ela. Silêncio mantido pelos dois diante do boato. Não é prova de reconciliação, e eu faço questão de repetir isso, porque ninguém confirmou nada, e tudo isso pode ruir se um dos dois aparecer amanhã dizendo: "Gente, somos só amigos", mas é um padrão. E o padrão aponta para uma direção só. 2 adultos que terminaram no papel e que continuam, por gesto e por silêncio, mantendo a chama do "será que" acesa de propósito. Tem uma coisa que eu preciso esclarecer antes de fechar, porque circulou junto e pode te confundir. Nesses mesmos dias, apareceu um boato de gravidez envolvendo a Virgínia. Surgiu a partir de uma fala do jornalista Léo Dias, que disse que um jogador da seleção brasileira vai ser pai, sem citar nome. A internet, na empolgação, ligou os pontos e jogou em cima da Virgínia e do Vini. Mas calma, porque aqui é puro chute de rede social. A maior parte da imprensa que apurou a fala do Léo aponta numa direção totalmente diferente. A pista estaria ligada a outra família do futebol, a do Neymar com a Bruna Biancardi, e não a Virgínia. Ou seja, juntar o boato de gravidez com a história do buquê é misturar 2 coisas que não têm relação comprovada nenhuma. Não existe nada, repito, nada que indique gravidez da Virgínia. Quem botou isso na conta dela errou o alvo. Fica esse boato de lado, porque ele não pertence a essa história. Voltando ao que importa, que é o buquê. Repara como ele atravessou o vídeo inteiro mudando de significado a cada vez que a gente olhou. Começou como uma foto bonita sem remetente. Virou uma declaração de R$11 mil. Virou palco para o comentário do Vini. Virou a prova de que ela não quer encerrar, quando ela respondeu: "Gostei". Virou símbolo da contradição com o inegociável. E agora, no fim, ele é a única coisa concreta que sobrou de uma relação que oficialmente acabou e que, na prática, continua respirando na frente de todo mundo. Um buquê de rosas que duram, as Eternity Roses, as rosas eternas. Eu juro que não consigo achar metáfora mais escancarada do que essa. O presente que não murcha, dado num namoro que insiste em não morrer. Virgínia falou que era inegociável. Para você, ela voltou atrás na palavra dela, ou ela nunca chegou a fechar a porta de verdade e a gente é que entendeu errado? Comenta aqui embaixo porque essa divide até dentro de casa. Porque no fim das contas, o que terminou de verdade entre Virgínia e Vini? No papel, o namoro. Na prática, talvez só a obrigação de prestar contas. Eles não precisam mais explicar para ninguém o que são um do outro e usam exatamente essa liberdade para deixar a dúvida no ar. Não namoram oficialmente, então não devem satisfação. Não estão separados de fato, porque continuam se procurando. Ficaram no melhor dos 2 mundos para quem gosta de holofote. Juntos o suficiente para manter o assunto, livres o suficiente para não responder por ele. E enquanto eles estiverem confortáveis nesse meio do caminho, a gente vai continuar recebendo buquê, comentário e gostei em vez de resposta. Vale fechar a conta do buquê, porque o objeto em si carrega um simbolismo que ninguém escolheu por acaso. A Venus et Fleur, essa floricultura de luxo, ficou famosa no mundo todo justamente por um produto, as rosas que não morrem. As Eternity Roses passam por um tratamento que faz elas durarem meses, às vezes mais de 1 ano, sem murchar, sem perder a cor. É o oposto do buquê comum, que dura 1 semana e vai para o lixo. Quem manda Eternity Roses está mandando um recado embutido no próprio produto. Isso aqui não é para durar pouco. Pode ter sido coincidência. Pode ser que quem comprou só quis o mais caro e bonito. Mas é difícil ignorar a mensagem quando o presente literalmente se vende como eterno, num namoro que todo mundo achava que tinha acabado. Aqui entra a pergunta de fundo que sustenta a história inteira. Para que serve para os dois manter essa dúvida no ar? Porque eles ganham com isso.
cada um do seu jeito. Para Virgínia, a dúvida é combustível de relevância. Enquanto a internet discute se ela voltou ou não com um craque da seleção em plena Copa, ela está no centro da conversa, e o centro da conversa é onde o negócio dela rende mais. Para Vini, a dúvida mantém viva uma narrativa de homem apaixonado que não desistiu, que é uma imagem simpática, humana, que aproxima o ídolo do torcedor comum. Os dois saem ganhando enquanto a resposta não vem. Por isso, a resposta não vem. Tem gente que vai dizer que isso é cínico demais, que às vezes um buquê é só um buquê e um coração é só um carinho. E pode ser. Eu não tô dentro da cabeça de nenhum dos dois, e faço questão de lembrar que tudo isso é leitura, não é confissão. Mas a gente já viu esse filme antes com casais famosos. O término que vira intervalo, o intervalo que vira reaproximação, a reaproximação que ninguém assume até que um dia aparece a foto e pronto. Quantas vezes você já viu um casal jurar que acabou e 3 meses depois estar junto de novo, como se nada tivesse acontecido? O roteiro de Virgínia e Vini está seguindo esse molde com uma fidelidade impressionante. Falta só o capítulo final, o da foto que confirma. E enquanto ele não vem, o buquê faz o papel de trailer. Repara que mesmo o boato de gravidez, que eu já desmenti e devolvi para a família certa, mostra como a fome do público por um final feliz é grande. As pessoas querem tanto que dê certo que estão dispostas a inventar barriga onde não tem. Isso diz menos sobre a Virgínia e mais sobre a torcida. Existe uma legião de gente que adotou esse casal como projeto pessoal e que não vai sossegar enquanto não vir os dois juntos de novo. Essa torcida é parte da história. Ela pressiona, ela especula, ela curte 94 mil vezes um coração, e ela é exatamente o público que Virgínia e Vini sabem alimentar melhor do que ninguém. Então a gente chega no fim com mais perguntas do que respostas. E talvez seja esse o ponto. Talvez Virgínia e Vini não queiram que a gente saiba. Talvez o prazer, para eles, esteja justamente em nos deixar adivinhando. O buquê não foi uma resposta. Foi uma provocação caríssima, bem colocada, no dia mais simbólico do ano, com a internet inteira de plateia, e funcionou. A gente passou a semana falando deles. Eu estou aqui agora falando deles com você. A provocação cumpriu o objetivo dela sem que ninguém precisasse assumir nada. Antes de fechar, deixa eu te trazer uma reflexão que talvez explique por que esse casal mexe tanto com a gente. Virgínia e Vini representam 2 tipos de sucesso que o brasileiro adora acompanhar. Ela é a menina que veio do nada e construiu um império digital, símbolo de quem trabalhou e venceu nas redes. Ele é o garoto que saiu da base e virou um dos jogadores mais caros do planeta, símbolo de quem driblou a vida e chegou ao topo. Juntar os dois é juntar 2 histórias de superação que o público sente como suas. Por isso a torcida pela volta é tão forte. Não é só sobre o casal, é sobre a vontade de ver 2 pessoas que a gente admira sendo felizes uma com a outra. Só que sucesso grande traz holofote grande, e holofote grande complica a relação. Os dois carregam impérios nas costas, agendas que não param, compromissos em continentes diferentes, ela com os negócios e os filhos no Brasil, ele com a carreira na Europa e agora a Copa nos Estados Unidos. Manter um namoro de pé com essas 2 vidas correndo em velocidades diferentes é quase impossível, e talvez tenha sido isso, no fundo, o tal inegociável. Talvez ela tenha pedido uma presença que a rotina dele não permite dar. Talvez ele tenha pedido uma discrição que a vida dela não comporta. A gente nunca vai saber ao certo, porque os dois guardam as 7 chaves o que realmente os separou. O que a gente sabe é que, separados ou não, eles continuam orbitando um ao outro, e enquanto orbitarem, vão continuar gerando buquê, comentário, boato e vídeo como esse. A história está longe de acabar. Esse capítulo do buquê é só mais um numa novela que já tem temporadas e que claramente vai ganhar outras. No fim, tudo volta para o buquê, aquelas 250 rosas numa redoma de vidro que começaram o vídeo como uma foto bonita e sem dono, terminam ele como a coisa mais eloquente dessa história toda. Porque, 1 mês atrás, Virgínia disse que tinha aprendido a não negociar o inegociável, e hoje a gente olha para esse arranjo de rosas que não murcham e pergunta: e se o inegociável já tiver sido entregue? E se a porta nunca tiver fechado de verdade, só encostado, esperando alguém do outro lado mandar 11 mil reais de flores eternas para empurrar de novo? Eu não tenho a resposta, e quem disser que tem, está chutando. Ninguém confirmou reconciliação
Ninguém assumiu o buquê, ninguém desmentiu o boato. O que existe é um gesto, um silêncio e uma torcida de milhões esperando o próximo capítulo. Virginia e Vini terminaram no papel e continuam, na prática, dançando essa dança de aparecer juntos sem dizer que estão juntos. E talvez seja exatamente isso que eles querem, porque a dúvida rende mais do que qualquer confirmação renderia. Fica de olho nos próximos dias, porque essa história tem um termômetro fácil. Se o Brasil avançar na Copa e a Virgínia aparecer na arquibancada, ou se surgir uma foto dos dois no mesmo lugar antes do fim do Mundial, o buquê deixa de ser provocação e vira confirmação. Mas se passarem as próximas semanas sem nenhum sinal novo, aí a leitura muda, e o coração nos comentários terá sido só um carinho de ex no Dia dos Namorados. O jogo está em campo, e dessa vez não é só o do Marrocos. Tem um segundo jogo rolando, fora das 4 linhas, e a bola está com os dois. Me conta o que você acha que vem por aí. Aquele buquê foi o começo da volta ou foi só o último suspiro de uma história que insiste em não terminar de vez? Porque uma coisa é certa, enquanto eles não responderem, a gente vai continuar perguntando. E eles sabem disso melhor do que ninguém, porque foram eles que deixaram a pergunta no ar, do jeitinho que só quem entende de plateia sabe deixar. Resta a gente acompanhar e ver se o próximo capítulo vem com foto, com declaração ou com mais um silêncio bem calculado.